Neste ano de 2020, caminhamos para a confecção do nosso plano diocesano de pastoral para o próximo quadriênio 2020-2023. Com os olhos fixos em Jesus, lema deste plano diocesano de pastoral, neste segundo momento, queremos convidar todas as comunidades a se questionar, a se perguntar o que queremos alcançar. No segundo momento, no caminho que estamos trilhando em vista do nosso plano diocesano de pastoral, queremos refletir sobre os pilares que o Documento Geral da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, documento 109 da CNBB, nos apresenta. Propomos que, como fruto que colhemos no plano pastoral anterior, o pilar da missão assuma um papel de transversalidade em todas as outras dimensões. Ou seja, devemos ter consciência que nosso papel de missionários e missionárias deve se fazer presente em todas as realidades evangelizadoras de nossa igreja particular de São Carlos. Assumir a missionariedade como presente em todas as realidades da vida da igreja diocesana no mundo cada vez mais urbano pode assustar, mas é uma porta para o Evangelho. E as comunidades cristãs precisam ter um olhar que contenha uma proposta para esta realidade consciente de que Deus preparou uma cidade para eles. É Deus quem abre a porta da fé e da vida plena. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele e ele comigo. O que devemos levar em consideração? Guiados pelo Espírito Santo, descobrimos as sementes da Palavra de Deus no mundo e promovemos o encontro das culturas com Jesus Cristo que as ilumina. A missão é parte importante da fé cristã, pois ajudar a conhecer Jesus é o melhor presente que podemos dar às pessoas. A existência de muitos de nossos irmãos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo e sem a experiência de viver numa comunidade de amigos, deve ser uma preocupação para nós. A missão supõe o anúncio explícito da boa notícia de Jesus Cristo. Não podemos supor que as pessoas conheçam Jesus Cristo. A comunidade expressa sua missionariedade também quando assume os compromissos que colocamos para garantir a dignidade do ser humano e a humanização das relações sociais, com gestos de acolhida, amparo nas dificuldades e consolo na luta, defesa dos direitos e sede de justiça. Para ser missionário, a comunidade eclesial necessita se inserir nas novas situações, como o ambiente das redes sociais. Os meios de comunicação oferecem oportunidades para tornar o Evangelho conhecido, mas é preciso ter cuidado com os riscos da rapidez e superficialidade. Estes meios podem levar também à mentira e ao engano, como, por exemplo, as fake news, de forma muito rápida. Os jovens e a missão da igreja. A igreja também pode ouvir a voz de Deus através dos jovens. Deus está presente neles. A igreja faz opção preferencial por eles. Por isso, dialoga com eles, os acolhe e os respeita. O Sínodo de 2018 diz que a igreja é chamada a uma mudança de perspectiva, encontrando no exemplo de santidade de tantos jovens dispostos a renunciar à vida em meio a perseguições, um forte sinal de fidelidade ao Evangelho. A igreja atua na sociedade porque se compreende como sacramento de salvação para todos. Estamos a caminho para a casa da Santíssima Trindade, que é o destino final para o qual Deus chama todos os homens. Cristo veio nos salvar e conduzir à casa do Pai, onde há muitas moradas. A igreja é missionária por natureza. Diante disto, podemos compreender que a igreja é enviada por Deus a todas as gentes para ser sacramento universal de salvação,
por íntima exigência da própria catolicidade, obedecendo ao mandato do seu fundador, procura incansavelmente anunciar o Evangelho a todos os homens. Já os próprios apóstolos, em quem a Igreja se alicerça, seguindo o exemplo de Cristo, pregaram a palavra da verdade e geraram as igrejas. Aos seus sucessores compete perpetuar esta obra para que a palavra de Deus se propague rapidamente e seja glorificada, e o reino de Deus seja pregado e estabelecido em toda a terra. Assim, olhamos um pouco para essa transversalidade da missão em nossa diocese. A missão evangelizadora não é inerte e nem um adendo na vida da comunidade. Ele está presente em todas as realidades onde nós cristãos e cristãs estamos. Ou seja, a missão é a alma que impulsiona a vivência da fé na Igreja para a redenção da humanidade. Por esse motivo, ela deve ser anunciada de forma transversal em nosso plano diocesano de pastoral. E assim nós somos chamados agora a olhar para os pilares, os 3 outros pilares que o documento 109 nos apresenta. Por primeiro, o pilar da palavra. Iniciação à vida cristã e animação bíblica da vida e da pastoral. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. Os Atos dos Apóstolos relatam que a comunidade cristã se reunia nas casas para ouvir a palavra de Deus e discernir a experiência da vida em Deus, conscientes de que fé vem da escuta. No caminho da fé, é Deus que toma a iniciativa, mas é tarefa humana acolher o dom de Deus, configurando-se com Cristo e tornando-se discípulo missionário. As pequenas comunidades são ambientes favoráveis para escutar a palavra de Deus. A comunidade eclesial é chamada a ser iniciadora da vida cristã por excelência. A comunidade é o principal catequista, o sujeito. Na escuta da palavra de Deus, o Evangelho passa a ser o critério decisivo para o discernimento em vista da vivência cristã. Diante desta verdade, convidamos vocês a responderem, em vista do nosso plano diocesano de pastoral, à pergunta, a partir dos encaminhamentos práticos sugeridos pelo documento geral da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, documento 109, nos parágrafos 145 a 159. Que prioridades pastorais nossa diocese deverá assumir no pilar da palavra? Sugerimos que seja respondido pelas realidades ligadas à iniciação cristã, como catequistas e movimentos, equipes de Nossa Senhora, ECC, Neocatecomenato, RCC e outros. E assim olhamos para o pilar do pão. Liturgia e espiritualidade eram perseverantes na fração do pão e nas orações. Entre os primeiros cristãos, a comunhão se manifestava principalmente na celebração da Eucaristia. Os laços de amizade faziam brotar a partilha das dificuldades do dia a dia e o compromisso com o reino. Nas casas se ensinava aos cristãos que a celebração da ceia do Senhor exigia de todos comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. A celebração eucarística, memória do sacrifício do Senhor, alimentava a esperança do mundo que há de vir. E exigia dos cristãos viver no mundo sem ser do mundo. A comunidade eclesial tem na Eucaristia sua mesa principal, memorial da Páscoa do Senhor, banquete fraterno e garantia da vida definitiva. Ela transforma as pessoas em missionários de Jesus Cristo, testemunhas do Evangelho do Reino. Na comunidade de fé, cultivava-se a oração enraizada na palavra de Deus e davam muita importância à oração do Senhor, o Pai Nosso. A oração deve ajudar a seguir a Jesus. Precisamos pedir, ensina-nos a orar. Os santos são modelos de oração, de ação misericordiosa de quem, movido por compaixão, se coloca em saída e vai ao encontro do outro. A piedade popular deve ser valorizada na comunidade,
mas é preciso ter atenção para os riscos de instrumentalização quando é apresentada de modo intimista, consumista e imediatista. Como casa de comunhão, a comunidade é chamada a celebrar frequentemente o perdão e a misericórdia do Senhor. Isto acontece especialmente no sacramento da penitência, ou como chamamos, da confissão. Assim, também aqui, somos chamados a responder, a partir dos encaminhamentos práticos sugeridos pelo documento 109, nos parágrafos 160 a 170, que prioridades pastorais nossa diocese deverá assumir no pilar do pão. Sugerimos que seja respondido pelas pastorais envolvidas nas celebrações litúrgicas e encontros de espiritualidades. Por exemplo, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, equipes de liturgia, canto, acólitos. E assim nos deparamos com o pilar da caridade. Serviço à vida plena. Eram perseverantes na comunhão fraterna. Na fé cristã, a espiritualidade está centrada na capacidade de amar a Deus e ao próximo, rezar, amar e servir. Se não leva ao amor, a oração não pode ser considerada cristã. Quando se contempla Deus, percebe-se a beleza do pequeno e do simples e se educa o olhar para ver as necessidades dos outros. Na liturgia, a Igreja reza ao Pai, lembrando-se que Jesus sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. E pede, dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente ao serviço a eles. As questões sociais, a defesa da vida e os desafios ecológicos têm que ser enfrentados pelas nossas comunidades e pela diocese. A Igreja anuncia o Evangelho da paz, que é Cristo em pessoa. Por isso luta contra a violência explícita ou institucionalizada, pelas injustiças sociais. A evangelização do mundo urbano não pode deixar de lado a questão do trabalho. É preciso solidariedade com quem sofre pelo desemprego. A caridade se expressa na atuação política. O Papa Francisco insiste em dizer que seja uma igreja pobre para os pobres. Existe uma ligação indissociável entre a fé e os pobres. É missão da comunidade a promoção da cultura, da vida e luta contra o que prejudica a vida. Violência, falta de moradia, luta por uma ecologia integral. A situação dos migrantes e refugiados preocupa a Igreja. A acolhida ao estrangeiro é uma maneira de amar que traz a salvação. A Igreja se preocupa com os povos indígenas, quilombolas e pescadores. É diante disso que também aqui somos chamados a responder quais as prioridades a partir dos parágrafos 171 e 185. Nossa diocese deverá assumir o pilar da caridade. Sugerimos que seja respondida pelas pastorais, grupos e movimentos que se dedicam à promoção humana. Por exemplo, os pastorais sociais, grupos de caridades, vicentinos. Assim, caros irmãos e irmãs, a santidade é parresia, é ousadia, é impulso evangelizador que deixa marca neste mundo. Para isso ser possível, o próprio Jesus vem ao nosso encontro, repetindo com serenidade e firmeza: não tenhais medo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.